Olá, vou falar um pouco sobre a benzilpiperazina. 1-benzilpiperazina, N-benzilpiperazina ou benzilpiperazina, BZP, é uma designer drug derivada da piperazina que apresenta efeitos estimulantes semelhantes às anfetaminas e ao MDMA. A síntese parece ser significativamente mais fácil comparada, por exemplo, ao MDMA e às anfetaminas, e é comercializada com nomes como Frenzy, Legalex ou A2. Aqui vemos a estrutura química da piperazina e alguns dos seus derivados, como a BZP e o TFMPP, que tem mais ação sobre a serotonina, sendo muitas vezes usado conjugado com a BZP para tentar imitar o efeito do MDMA. A BZP foi sintetizada pela primeira vez em 1944 pelo seu potencial antihelmíntico, mas mostrou-se menos eficaz do que a piperazina. Na década de 70 foi investigado o seu potencial antidepressivo. No entanto, descobriu-se que tinha efeitos adversos semelhantes aos das anfetaminas, com uma potência de cerca de 1/10 da dexanfetamina. Na década de 90 popularizou-se o uso recreativo na Nova Zelândia. Em 2002 foi considerada uma substância Schedule 1 nos Estados Unidos da América. Em 2007 atingiram-se os 5 milhões de comprimidos vendidos na Nova Zelândia só nesse ano, tendo ultrapassado todas as substâncias ilícitas na prevalência do uso, exceto a cannabis. De facto, a maioria da informação que temos provém da Nova Zelândia neste período entre a década de 90 e 2008, em que foi tornada ilegal na Nova Zelândia e uma substância controlada na União Europeia. Quanto ao padrão de uso da BZP, começou por ser usada por jovens em festas, como uma party drug legal, e estes procuravam principalmente os efeitos estimulantes, autoconfiança, euforia, vigor, atividade motor aumentada, socialização facilitada, mas o seu uso alastrou-se, por exemplo, a estudantes, trabalhadores por turnos e camionistas, que procuravam um estado de alerta e desempenho físico e mental melhorado, a mulheres jovens que queriam perder peso e que procuravam o efeito supressor do apetite, e foi até usado em atletismo e corridas de cavalos para melhorar o desempenho. Quanto à administração, a via oral é mais comum através de cápsulas, comprimidos, pastilhas, pó ou forma líquida, mas também estão descritas outras vias como a inalatória ou endovenosa quando os utilizadores procuram um início de ação mais rápido. No entanto, a via endovenosa não tende a ser muito usada, uma vez que a solução de BZP apresenta um pH muito alto, acima de 12, o que provoca dor significativa à injeção. Nas imagens vemos em baixo à esquerda as party pills, que podem conter BZP ou outros derivados das piperazinas, sendo que muitas vezes eles são usados como adulterantes ou aditivantes a êxtase, cocaína, anfetamina ou cetamina. Habitualmente, os utilizadores preferem consumir a BZP juntamente com outras substâncias psicoativas, uma vez que podem aumentar o efeito umas das outras ou diminuir alguns efeitos adversos. E à direita vemos o pó de BZP. A BZP afeta o funcionamento de vários neurotransmissores, como a dopamina, aumentando a sua libertação e inibindo a sua recaptação, e funcionando como agonista nos receptores pós-cinéticos. A serotonina, inibindo a sua recaptação e funcionando como agonista de vários receptores, como o 5-HT2A, em que em altas doses pode causar efeitos alucinogénios. A noradrenalina, aumentando a sua libertação e inibindo a sua recaptação, e ainda aumentando a libertação periférica através do antagonismo nos receptores adrenérgicos alfa-2, e o GABA sendo um antagonista GABA-A que leva à neurotransmissão catecolinérgica aumentada. Aqui vemos o efeito da BZP na transmissão dopaminérgica, inibindo a recaptação da dopamina, aumentando a libertação de dopamina para a fenda cinática através da inversão do fluxo do DAT e atuando como agonista nos receptores dopaminérgicos pós-cináticos. A BZP é absorvida rapidamente do trato gastrointestinal, é metabolizada predominantemente pelo fígado, tem um início de ação por via oral de 2 horas, uma duração de ação de 4 a 8 horas, atravessa facilmente a barreira hematoencefálica. Apenas 12,25% da dose ingerida é excretada em BZP e metabolitos detectados na urina após 24 horas, o que pode significar uma baixa biodisponibilidade, uma ligação forte a tecidos ou proteínas ou a existência de outras vias de excreção. Apresenta um clearance a 99 litros por hora e uma semivida de eliminação de 5 horas e meia. A análise toxicológica pode ser feita por cromatografia líquida ou gasosa, juntamente com espectrometria de massa, e a análise isotópica pode permitir determinar a origem da substância. Tivemos as vias de metabolização da BZP, com destaque para os dois metabolitos mais comuns, 4-HBZP e 3-OHBZP, e para as enzimas que catalisam estes processos, que são importantes, por exemplo, na interação com outras substâncias ou caso haja polimorfismos que afetem a sua função, podendo alterar a toxicidade da substância. Os efeitos adversos da BZP, que poderão estar associados ao ambiente em que habitualmente é consumida. Destacar os efeitos no sistema cardiovascular que, através da hipertensão, podem levar a acidentes vasculares cerebrais ou infartos agudos do miocárdio. Também há a possibilidade de síndrome serotoninérgico, principalmente quando a BZP é usada em
em conjunto com outras substâncias que afetam a serotonina, como o TFMPP, MDMA e SSRIs. A BZP tem potencial de abuso demonstrado em estudos. Quanto a efeitos a longo prazo, os resultados em estudos animais são inconsistentes, mas sugerem um aumento da ansiedade na vida adulta quando o consumo é feito na adolescência. Foram encontrados níveis de BZP em autópsias, por exemplo, de vítimas de acidentes de aviação, mas não se sabe qual o papel da BZP devido a estarem outras substâncias envolvidas. Obrigado pela atenção.